Sejam muito bem-vindos ao Memórias Pod. Meu nome é Leandro Magalhães e esse aqui é o seu podcast Storytelling, dedicado a contar histórias reais em que o nome de Deus foi glorificado. Pessoal, o nosso desafio ainda continua. Nós precisamos que vocês compartilhem o Memórias Pod com pelo menos mais uma pessoa essa semana. Nós aqui continuamos contando com vocês. Antes de começar esse episódio, eu quero pedir para você seguir a nossa página lá no Instagram. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal da IDB Jaraguá. E se você quiser, você também pode mandar um e-mail para nós, para o projeto memoriaspod@gmail.com. Você pode sugerir temas, você pode de repente apontar alguma coisa que eu falei aqui que não fez muito sentido para você. Enfim, escreva para nós aqui, eu queria muito conhecer vocês. E agora tem uma novidade lá no Spotify, então você que utiliza o Spotify, é muito importante para nós também que você avalie o podcast lá com 5 estrelas. E isso é muito importante para a plataforma reconhecer o Memórias Pod como um conteúdo relevante. Bom, agora sim, vamos para o episódio. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. John Peyton nasceu em 24 de maio de 1824 na Escócia. John tinha mais 10 irmãos, que compunham uma família pobre, mas que, apesar de sofrer com a falta de várias coisas, o amor e a comunhão de Deus eram abundantes. Seu pai se chamava James e orava 3 vezes por dia junto com sua esposa Janet, que junto com seus filhos realizavam cultos domésticos por cerca de 3 vezes por semana. Todos os membros da família participavam com cânticos, orações ou compartilhando algum texto bíblico com as demais pessoas. Apesar de pertencer a uma família declaradamente cristã, John só se entregou aos caminhos do Senhor aos 12 anos. Apesar da pouca idade, ele já sentia o peso do chamado nas suas costas. Sem nem saber direito o que era, John ele já sentia um ímpeto enorme de anunciar o nome de Cristo em terras distantes. James tinha uma fábrica de meias e logo que seu filho foi crescendo, ele já foi ensinando ali o ofício, para John. John, desde pequeno, já manuseava várias máquinas e ele nem sabia o quanto isso um dia ia ser útil na sua vida. No período da sua juventude, John Peyton muda-se para Glasgow, onde divide seus estudos entre teologia e medicina, mas ele nunca deixou esfriar a chama no seu coração e o desejo pelo campo missionário só crescia. John nesse período se envolve com serviços ligados ao evangelismo. Era um trabalho de missão urbana, voltado para resgatar pessoas do alcoolismo. John realizou esse trabalho por um período de cerca de 10 anos. Certa vez, John Peyton participava de uma reunião sobre missões nas Novas Ilhas Hébridas. Ele relatou para algumas pessoas que estava à procura de um missionário que estivesse interessado nesse trabalho. Só que John já esperava um enviado de Deus há cerca de 2 anos, mas ninguém se candidatava. O trabalho a ser realizado nas Novas Ilhas Hébridas era perigoso e muito incerto. O lugar era habitado por nativos que tinham fama de ser canibais. Peyton quase que podia ouvir o chamado do campo. Ele sentia um impulso quase incontrolável e chegava a sussurrar: Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Mas ele se continha, pois ele não se sentia 100% preparado. John Peyton orava todos os dias e vivia em consagração, buscando um dia se sentir preparado para ser finalmente enviado. Quando finalmente John se sentiu pronto, ele se ofereceu para o trabalho e todos que estavam ao seu redor foram contra a sua decisão. Você está louco, homem. A certeza era quase zero, e os riscos eram praticamente infinitos. John podia morrer por alguma doença, por algum acidente,
ou simplesmente ser devorado pelas pessoas que viviam naquela ilha. Quando as pessoas faziam questionamentos para John Peyton, ele dizia: Se uma pessoa morrer, será enterrada. Em seu túmulo será devorada por vermes. Mas, se eu morrer honrando a obra do Senhor Jesus Cristo, eu não me importo se eu vou ser devorado por canibais ou por vermes. Pois, quando meu corpo for ressuscitado, no grande dia, será semelhante ao do meu Redentor. John Peyton finalmente se sentia pronto, mas ele só tomou a decisão de finalmente ir após a bênção de seus pais, que disseram que há muito tempo o tinham entregado nas mãos do Senhor e o deixariam a dispor de Deus. Em 1958, a Igreja Presbiteriana Reformada o ordenou ministro do Evangelho e John Peyton foi enviado como um missionário para as Novas Ilhas Hébridas. Antes da partida de John, ele se casou e mudou junto com sua esposa Mary Ann para a Austrália, e depois seguiram para a ilha de Tanna, que é uma das pequenas ilhas que ficam no arquipélago ali onde ficam localizadas as Novas Ilhas Hébridas. John estava que não se aguentava de tanta felicidade. Ele finalmente estava cumprindo seu propósito. Um ano após isso, Mary Ann deu à luz a uma linda criança, que trouxe alegria para todos. Um mês após o nascimento do bebê, Mary Ann pegou malária. Infelizmente ela não resistiu. E, como se não bastasse tamanha tristeza, 20 dias após o falecimento da sua esposa, John também se despediu do seu filho. John Peyton era um homem que tinha seus conceitos e convicções muito bem fundados. Era muito claro na sua cabeça no que ele acreditava. Era difícil resistir à dor e ao sofrimento, mas John sabia que quando findarmos o nosso tempo aqui, nós iremos para o braço do Pai na eternidade. John ele não se deixou abalar e ele deu seguimento ao seu trabalho. Mas ele ficou chocado quando recebeu a notícia que na ilha vizinha, um casal de missionários canadenses havia sido massacrado pelos nativos daquela ilha. Certo dia, ao amanhecer, encontrei a minha casa cercada por homens armados, e um chefe sugeriu que eles haviam se reunido para tirar a minha vida. Vendo que eu estava inteiramente em suas mãos, me ajoelhei e me entreguei de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo, pelo que parecia ser a última vez que faria isso aqui nessa terra. Levantando-me, fui até eles e comecei a falar claramente sobre o tratamento cruel deles comigo. E mostrei-o como isso era contrastante sobre o meu tratamento em relação a eles. Por fim, alguns dos chefes que haviam participado do culto de adoração levantaram-se e disseram: Nossa conduta tem sido ruim, mas agora lutaremos por você e mataremos todos que te odeiem. Após isso, John precisou fugir para a Austrália, pois a notícia dos missionários assassinados chegou aos nativos da ilha de Tanna, que tentaram por várias vezes contra a vida de John. John ele não desistiu. Quando ele chegou de volta à Austrália, ele procurou uma igreja em que ele pudesse contar a sua história. E a igreja o recebeu de braços abertos. E esse é um marco na vida de John Peyton, pois foi nessa igreja que ele criou o Fundo de Missões John Peyton, que passou a enviar missionários para todas as ilhas daquele arquipélago. Nesse meio tempo, John voltou para a Escócia e pôde rever os seus pais e seus irmãos. Ao chegar, a primeira coisa que ele notou é que os velhos costumes não haviam sido esquecidos. Seu pai ainda era constante em suas orações, e os cultos domésticos aconteciam todos os dias. Nesse meio tempo, John se casou novamente com a filha de um casal missionário chamada Margaret Whitecross. Logo após o seu casamento, John e Margaret partiram de volta para as Ilhas do Sul. Dessa vez, John se estabeleceu na ilha de Aniwa. É uma ilha muito menor, com pouca água potável
e nativos muito pobres. A cultura daquele povo envolvia adoração a vários deuses, prática de infanticídio, sacrifício de mulheres viúvas e canibalismo. Eles praticavam o canibalismo contra seus inimigos derrotados em guerra, pois eles acreditavam que se eles comessem a carne de seus inimigos derrotados, eles incorporariam de alguma forma a energia vital deles. O casal decidiu que seria importante que eles aprendessem a língua nativa, e com essa nova arma, eles escreveram o Novo Testamento na língua daquelas pessoas. Outra arma foi a ajuda prática mesmo, educação, empregos, assistência médica, assistência social. John Peyton permaneceu nessa ilha por cerca de 15 anos e por meio de poços que ele mesmo construía, ele conseguia água potável para as pessoas. E ele já aproveitava para poder falar ali da água viva, que é Jesus Cristo. O impacto da pregação de Peyton na ilha é notável. Em menos de 20 anos, todos os habitantes daquela pequena ilha já se declaravam cristãos. Por muitas vezes, essa fé o sustentou nas situações mais ameaçadoras e assustadoras que ele poderia imaginar. Enquanto ele tentava escapar de Tana, outra ilha das Novas Hébridas, ao fim de 4 anos de perigos, ele e seu amigo nativo Abraham estavam cercados por nativos mais uma vez. Aqueles homens estavam furiosos e eles estavam disputando entre si quem seria o primeiro a dar o primeiro golpe. Meu coração se elevou para o Senhor Jesus. Eu o vi assistindo toda essa cena. Minha paz voltou a mim como uma onda vinda de Deus. Nesse momento eu percebi que eu era imortal até que o trabalho do meu mestre estivesse terminado. A garantia veio a mim, como se uma voz do céu a tivesse falado, que nenhum mosquete seria disparado para nos ferir, nenhum bastão prevaleceria em nos atingir, nenhuma lança deixaria a mão na que estava sendo agitada para ser lançada. Nenhuma flecha sai do arco ou uma pedra mortífera dos dedos sem a permissão de Jesus Cristo, que é poderoso no céu e na terra. Ele governa toda a natureza, tanto a animada quanto a inanimada, e restringe até os selvagens dos mares do sul. Em suma, John Peyton teve 10 filhos. Um deles, Frank, deu continuidade ao seu trabalho missionário naquelas ilhas. Seu legado em Waniwa, pela sua persistência, pelos milagres ocorridos, todos se converteram ao cristianismo e foram missionários nativos sendo enviados para outras ilhas próximas. Além de traduzir a Bíblia para o idioma local daquele povo, John Peyton também criou um dicionário. Seus últimos anos de vida ele passou em Melbourne, na Austrália, vindo a falecer em 28 de janeiro de 1907, com 82 anos de idade. Em resumo, hoje, o nome desse arquipélago é Vanuatu, e 85% de sua população se declara cristã. John e Margaret são pessoas que pertencem a um tempo em que todos que estavam ao seu redor achavam que os moradores daquelas ilhas eram sub-humanos. As pessoas que estavam ao redor de John e Margaret acreditavam que aquelas pessoas, eles não eram capazes de serem civilizados e que o seu destino seria a morte ou a escravidão. Essas pessoas que estavam ao redor de John e sua esposa, eles não tinham nem ideia do que é um trabalho missionário. John e sua esposa olharam para aquelas pessoas e o que eles sentiram por elas foi amor. O casal sempre acreditou que a assistência social anda de mãos dadas com o Evangelho. Assim que conseguiram a confiança daquelas pessoas, eles passaram a ensiná-los leitura, artesanato, orfanatos foram construídos, remédios foram distribuídos, escolas passaram a ser uma realidade para aquelas crianças.
John e Margaret sempre contaram para todo mundo o que Deus fez na ilha de Aniwa, mas sempre com muito cuidado, com muito respeito. Todo mundo sempre quis saber sobre histórias de aventura, histórias de sofrimento, histórias tristes, mas o casal sempre preferiu contar a forma linda e sublime como o Evangelho tornou homens violentos em pessoas gentis. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do Memórias Pod. Graças a Deus esse ano a gente está conseguindo manter aqui uma frequência. Obrigado por ter ouvido, obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de compartilhar o podcast, de seguir aí nas plataformas digitais. E é isso, pessoal. Deus abençoe imensamente a sua vida. Tchau.